O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, por favor. Sejam muito bem-vindos aqui ao Santuário Basílica. Hoje vocês tiveram a oportunidade de pegar uma manhã mais fresquinha. Ontem nós estávamos com 33 graus aqui em cima. E aí, imediatamente, quando fiquei sabendo dessa temperatura, eu fiquei com pena de quem não estava aqui, porque provavelmente lá estava muito, mas muito mais quente. Então, aproveitem esse dia que está tão bonito e que já está se abrindo aqui. E nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia. E vejam que coisa. Nos encontramos para celebrar, e nesta celebração nós escutamos a narrativa de Esdras, capítulo 9, versículos 5 a 9. E nesta narrativa, da boca de Esdras, sai em primeiro lugar uma confissão, que nós sofremos, Senhor nosso Deus, por nossas más escolhas. Entretanto, o Senhor que é bom, escolheu dentre o seu povo um pequeno número de pessoas, um resto. A expressão resto é muito significativa e eu gosto sempre de, quando tenho essa leitura, lembrar o que significa um resto. Resto de comida não vale muita coisa. Um restinho de gente significa um número insignificante, que a princípio faz diferença alguma. E ele diz: o Senhor escolheu um resto. De todos nós, o Senhor escolheu um pequeno resto para recomeçar a história, junto contigo. Agora, esse resto, mais do que um número, ele significa qualidade. Porque também, eu me lembro uma vez que na roça, lá em Simonésia, nós tínhamos, naquela época, muitos mais novos. Você não vai saber o que é isso, meu filho. Você nem consegue imaginar o que é isso. Você não consegue imaginar o que é uma família estocar arroz, feijão, ter 4 botijões de gás dentro de casa. Vocês se lembram. Apesar de vocês estarem novos, vocês se lembram. A senhora se lembra muito bem que comprava o pão num preço de manhã, na hora do almoço era outro, na hora da tarde era outro e à noite era outro. É o que a gente chamava de inflação, hiperinflação. E aí, então, me lembro que nós tínhamos plantado lá em Simonésia e tínhamos conseguido pegar uma boa quantidade de feijão. Então, tinha uma caixa enorme de feijão. Só tinha um detalhe. Tinha um outro feijão mais antigo. E aquele feijão mais antigo, nós o pegávamos, íamos catar.
Aí pegávamos um tanto assim, sobrava um tanto assim, um resto assim, daquilo que era bom. A senhora também já deve ter visto isso, né? Muitos que nos acompanham, que estão nos interiores e viveram essa época, se lembram disso. Era o resto bom, porque a grande maioria estava ruim. Então esse resto significa qualidade. Pois bem, esse resto ele é muito significativo, inclusive na literatura do que Esdras está dizendo, porque ele diz o seguinte: o Senhor preparou um resto, o Senhor pegou a todos nós que estávamos fiéis à vossa palavra, com o coração voltados para vós, e fizestes de nós mensageiros da vossa palavra, para que ela floresça e nos faça novamente um povo que ilumine as nações. De um restinho, o Senhor quer construir uma nova história. Mas não um resto daquilo que só para muitos é desprezível, mas um resto no sentido de qualidade. O que sobrou de bom. Isso é tão precioso. Porque, como disse o então cardeal Ratzinger, hoje Bento XVI, o Papa Emérito, a igreja precisa se descobrir como esse resto. Nós cristãos precisamos nos descobrir como um resto e nos esforçarmos para sermos o resto da fidelidade ao Evangelho. Porém, atenção, não podemos ser um resto que se acha melhor do que os outros a partir de um rubricismo e de um dogmatismo do qual só se busca viver uma falsa integridade da fé que despreza os dramas das outras pessoas. Isso é um erro. Mas também não podemos nos ver somente como um resto que tem uma missão puramente social, onde a nossa dimensão de viver a fé, de seguir Jesus Cristo com fidelidade, seja descartável. E daí a gente coloque qualquer outra coisa no lugar do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Um resto de qualidade aqui é o resto que entende a sua missão a partir de São Lucas. Sabem por que eu falo isso? No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6, Jesus envia os seus discípulos. Agora vejam bem, ele envia os 12. E enviando esses 12, diz a descrição do Evangelho de Lucas, deu a eles autoridade e poder sobre os demônios para curar doenças. Enviou-os para proclamar a palavra de Deus e para curar os enfermos. Aqui está a síntese do que eu quero dizer que esse resto deve ser. Como, por exemplo, aqueles 12 eram chamados a ser um resto de qualidade. Um resto de qualidade que, em primeiro lugar, tivesse a consciência: nós estamos não lutando contra homens, nós estamos lutando contra o mal, que busca fazer do ser humano um instrumento, que busca fazer do ser humano algo bem diferente e bem menor do que a dignidade que ele tem. Nós estamos para anunciar o Evangelho para que todos compreendam que nós não somos escravos de nada nem de ninguém, nem do demônio. E se pertencemos a Jesus Cristo, se somos dele, batizados nele, nem o demônio pode ter a palavra final em nossa história. Nem ele. E aí só um detalhe, algumas pessoas me procuram às vezes falando de feitiços, de medo quanto a fantasmas e por aí vai. A pergunta que eu faço é o seguinte: você acredita em Jesus Cristo? Sim. Ele é o Senhor da sua vida? Sim. Você foi batizado? Sim.
Jesus Cristo é Deus? Sim. Ele venceu o pecado e a morte? Sim. Então por que você está com medo daquele que já foi derrotado? Quem é mais? Aquele que morreu na cruz e venceu a morte e ressuscitou? Ou aqueles que não merecem tanto a nossa atenção, a não ser o nosso cuidado para não nos deixar envolver na sua maldade? Mas ele não tem essa autoridade sobre nós. Para curar as doenças. Vejam que coisa. Quem sabe da dignidade humana que nem o demônio pode retirá-la, e tem essa autoridade, para curar uma doença, você não precisa primeiro se inclinar sobre a pessoa? Você não precisa dar atenção à pessoa? Você não precisa saber dos seus dramas e das suas dificuldades? Você não precisa olhar para ela? Isso é uma dimensão social da nossa fé. Quer saber, nós vencemos o mal, mas nós precisamos nos inclinar sobre aqueles que estão nas enfermidades e sofrendo as circunstâncias do mal organizado e instaurado no nosso tempo. Não basta dizermos, eu creio em Deus, mas o Deus no qual eu creio me faz ter a atitude de olhar para você com o respeito que você merece e cuidar para que a sua dignidade seja elevada. Ou mais, nem elevada, porque a dignidade em si que nós temos não pode ser retirada, mas que você tome consciência e os outros tomem consciência dessa dignidade. Nós somos então, portanto, enviados para proclamar a palavra que é de Deus, não a nossa. E daí, quando nós olhamos e achamos, a tentação que nós temos é de achar que o restinho de fidelidade ao Evangelho ou está num extremo dogmatismo, ou então numa abertura total, largando tudo que é fundamento da nossa fé, todas as duas se esquecem de proclamar a palavra que é Jesus Cristo. Todas as duas. E qualquer outra vertente ideológica marcada por uma suposta fé, ela está fadada ao erro de ignorar a palavra na sua profundidade, porque ela sempre olhará a palavra a partir dos interesses daquele grupo. É proclamar a palavra na sua integridade. E claro, tão simplesmente, ajudar a todos a saírem de uma febre que eu gostaria de lembrar a vocês. A febre que no início, nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, é apontado como a febre que fazia com que a sogra de Pedro estivesse indiferente, quieta e amuada. E que o Senhor a toma pela mão, a ergue e ela se põe a caminhar, fazendo o que ela devia fazer. Tão simplesmente aqui, nessa liturgia, na palavra, precisamos nos entender como aqueles que são chamados a ser um pequeno resto de qualidade. Que viva a profundidade da fé, escutando a palavra, anunciando a palavra e atentos a quem precisa da atenção. Como, por exemplo, nós temos os nossos técnicos em enfermagem. Hoje eu vou colocar vocês em enrescada. Pode mostrar lá? A Ana está ali, ó. Pode mostrar lá. Nos tempos de calor, desses tempos mais quentes, eu estava me sentindo mal, mas esses meninos e meninas, eu não podia sair aqui para tomar água, que já tinha um do outro lado aqui. Mas não é só comigo. Eles têm a atenção com todos que estão no santuário, como também os nossos bombeiros civis, que olham e prestam atenção em cada pessoa. Se alguém dá um sinal, e eles já têm um, de que não está bem, eles automaticamente já buscam abordar para dar segurança e cuidado. Nós, como cristãos, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, se realmente queremos estar com Ele,
se realmente nos compreendemos como discípulos dele, nós temos esse caminho: escutar bem a palavra, nutrir o nosso amor para com ele e renovar todos os dias o nosso compromisso de anunciá-lo. E esse anúncio não será simplesmente falando, será pela nossa capacidade de nos inclinarmos, de darmos atenção a cada pessoa, para perceber em que eu posso te ajudar a permanecer de pé ou ficar de pé. Um pequeno resto que, na fidelidade ao Evangelho, se compromete a fazer com que o ser humano não esteja numa condição menor ou abaixo da que ele merece, como criatura amada de Deus, como filho de Deus, como chamado à eternidade. Tão simplesmente o nosso itinerário, como um pequeno resto de fidelidade, de compromisso, de atenção e de cuidado. Que nós sejamos esse resto e nos coloquemos a caminho com aquele que nos envia pela história. De pé.